Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem um pouco diferente, uma jornada para dentro da nossa própria mente. Vamos explorar 5 reflexões, 5 metáforas que ajudam a gente a entender esse nosso mundo interior de um jeito, sabe, mais poético e até mais claro. Vamos nessa? Essa é a grande questão, né? É ela que vai guiar toda a nossa análise. Pensa nisso como um convite para a gente explorar juntos a consciência, o pensamento, a memória. E para isso, vamos usar umas imagens bem poderosas, como se fossem o nosso mapa. Então, a nossa primeira parada nesse mapa interior é a base de tudo, a fonte da nossa percepção, a consciência. E a gente vai pensar nela como um farol. Olha que imagem forte, né? A sacada aqui é que a consciência não é um sol gigante que ilumina o caminho inteiro de uma vez. Não, ela é mais como um farol solitário, ali no meio da neblina. Ela não acaba com a incerteza do futuro, mas ela dá um foco de luz, um guia seguro para o agora, para o próximo passo. Então, o que essa metáfora faz é tirar um peso das nossas costas. A ideia de que a gente precisa ter todas as respostas o tempo todo. A consciência, por essa lente, vira uma ferramenta para o momento presente. Ela ajuda a gente a dar o próximo passo com um pouco mais de segurança, mesmo que todo o resto do caminho continue ali, na neblina. Beleza. Se a consciência é essa luz que nos guia, o que a gente faz com ela? Bom, a gente cultiva coisas. E é aí que entramos na nossa segunda parada. O pensamento, que é como um jardim. O pensamento, então, vira um ato de jardinagem. É um processo ativo, sabe? E como em todo jardim, pode nascer coisa boa, flores, mas também pode nascer espinhos. Só que a parte mais surpreendente, o adubo essencial para esse jardim, é a dúvida. Então, olha que inversão interessante. A dúvida aqui não é uma fraqueza. Pelo contrário, ela é a condição para qualquer coisa crescer. Pensa só, sem a luz do questionamento, as ideias ficam lá, como sementes enterradas. Nunca chegam a brotar para a gente ver se viram flor ou espinho. Certo, a gente já explorou a percepção e o cultivo das ideias. Mas, por enquanto, tá tudo aqui dentro, né? Como é que a gente conecta esse nosso jardim particular com o mundo lá fora? A resposta está na nossa terceira reflexão: a linguagem. Uma ponte feita de vento é uma imagem ao mesmo tempo linda e um pouco melancólica, né? A linguagem é essa nossa tentativa incrível de se conectar, de compartilhar o que vai aqui dentro. Só que ela tem um limite, ela é frágil, etérea, e uma parte enorme do que a gente sente acaba se perdendo no caminho, não consegue atravessar a ponte. E já que a gente está falando sobre o que a linguagem não consegue carregar, o que acontece com tudo isso que não é dito? Bom, isso leva a gente direto da nossa ponte de vento para a profundidade do silêncio. Aqui a coisa muda completamente. O silêncio deixa de ser um vazio, uma ausência, e se torna um espaço ativo. Ele vira esse papel onde as verdades mais profundas aparecem. E essa ideia de que o não dito pode pesar mais, pode ter mais substância que rios de palavras, isso é de uma força tremenda. Então a gente fica com esse contraste fascinante. De um lado tem a linguagem, que é esse esforço para fora, essa tentativa de construir pontes. E do outro, o silêncio, que é esse espaço para dentro, onde a verdade pode existir sem precisar se encaixar em palavras. São duas formas de comunicação, mas em dimensões totalmente diferentes. E para nossa última reflexão, vamos olhar para trás. Como será que o nosso mundo interior lida com tudo que já passou? A resposta está no espelho da memória. A chave de tudo aqui está na expressão distorce com carinho. Não é uma distorção para enganar, mas quase um ato de afeto. A memória não é um HD que guarda os fatos de forma crua. Ela é mais como um artista que vai retocando a realidade, sabe? Para deixar tudo mais suportável, ou mais bonito, ou só mais coerente com a história que a gente gosta de contar sobre nós. Em resumo, a memória não é uma fotografia, ela é uma pintura. Ela não captura a realidade objetiva, mas sim a nossa relação emocional com o que aconteceu. E só de entender isso, a gente já muda o jeito de se relacionar com as próprias lembranças. Elas deixam de ser fatos na pedra e viram as histórias que a gente escolhe contar. E com isso, a gente chega na pergunta final. Se o passado é esse reflexo meio distorcido e o futuro é uma grande neblina, onde é que a gente encontra a verdade? Onde a gente se firma? Talvez a resposta não esteja em nenhum dos dois extremos, mas sim na forma como a gente navega o presente, usando aquele nosso farol interior. Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa jornada.